pouco na última aula. Pronto, começamos a gravar, então vamos lá. Bom dia, então vamos lá. Eu vou começar a falar, retomar o que nós falamos na última aula. Eu vou passar o vídeo, eu passei uma parte dele na aula passada, eu vou passar ele integral agora, até para eu poder mandar para todo mundo depois e todo mundo ter esse vídeo e ter também alguns dos slides que eu vou passar para vocês. Volto a reiterar o pedido para quem não me entregou ainda as atividades, né? Entregar até amanhã. A Bianca, eu já conversei com ela, um caso à parte, né, que estava sem internet. A próxima atividade vai ser, a gente não definiu ainda a data de quando vai ser postada. A gente deve definir isso daí no ATPC da semana que vem. Então, vamos lá. Estava falando da China antiga, esse país que é um continente, praticamente do tamanho do Brasil, uma civilização de mais de 5.000 anos, com várias invenções que chegam até nós até hoje, como a bússola, a pólvora, o papel, a medicina chinesa, a medicina chinesa nos chega também através de tratamentos como a acupuntura, a religião chinesa, né, de algumas doutrinas chinesas, né, como taoísmo, confucionismo, budismo, né, muitas delas pregam a obediência o respeito aos mais velhos, né, a obediência, que são princípios que chegam para a gente até hoje. Então, eu vou passar para vocês, é um videozinho de dá uns 15, 16 minutos no total, aí depois a gente volta a discutir sobre a China. Eu vou desligar aqui a minha câmera e vou desligar também meu microfone, para não ter interferência nenhuma. Se por acaso não estiver passando, vocês dão um grito aqui no celular, por favor. Grandes civilizações. A China Antiga, primeira parte. A China é enorme. Basta olhar no mapa para se dar conta da imensa extensão territorial que ocupa. Nossa, é como se fosse a metade de um continente. É verdade, é enorme. É tão grande que existem diferentes climas e paisagens que atravessam o território chinês. A China é um mundo em si mesma, com florestas fechadas, desertos vastos, montanhas insuperáveis, pradarias férteis, pântanos densos e planícies congeladas. Brrr! Há muito tempo, os chineses observaram que o mundo era composto por coisas muito diferentes e que cada uma tinha seu oposto. Então foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se em algum lado fazia frio, era porque do outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era porque também existia ar. Se o sol brilhava durante o dia, era a lua que reinava à noite. E se havia homens, então deviam existir mulheres. Essas observações sobre a natureza que os rodeava serviram a eles como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com a qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. A formação do Império.
Traçando uma linha pelo meio da China, vemos o Rio Amarelo. Foi aí que começaram a se desenvolver os primeiros povos que antecederam esta grande civilização. Sabem quando? 5.000 anos antes de Cristo. Nossa, faz 7.000 anos! Esses povos cresceram e se desenvolveram, mas por volta de 1500 a.C. foram dominados por terríveis governantes chamados Shang. Como todos eram descendentes da mesma família, receberam o título de dinastia. A dinastia Shang durou mais de 700 anos. Depois, a dinastia Shang foi substituída pela dinastia Zhou. Mas em seguida, várias famílias queriam o poder, então virou todos contra todos. Essa fase ficou conhecida como a Era dos Reinos Combatentes. E durou até o ano 221 a.C., quando uma nova dinastia de governantes guerreiros, a dinastia Qin, conseguiu unificar o país e estabeleceu o império que deu nome à China. Qin Shi Huang proclamou-se imperador, o primeiro de toda a história da China. Ele era considerado filho do céu, ninguém podia discutir nada com ele e seu poder era considerado mágico. Eu discordo! O Senhor dos Homens não podia brincar, não cantava nem ria. Devia manter-se sempre de pé e seus movimentos eram lentos demais. Qin Shi Huang foi o organizador do império. Ele construiu um sistema de estradas e canais para facilitar o comércio e então todos começaram a usar o mesmo dinheiro, o mesmo calendário e até a mesma escrita. E ele impôs um sistema de leis. Mas havia pessoas que não gostavam de Qin Shi Huang. Então, o povo começou a tomar cada vez mais nojo dele. E representando todo o povo, 460 sábios se opuseram às medidas criadas pelo imperador. Qin Shi Huang não hesitou e mandou matá-los. Todos os livros dos sábios da China foram queimados em grandes fogueiras. Se tem uma coisa que a história nos ensina, é não ter raiva de alguém que tem poder ilimitado. A Grande Muralha. Qin Shi Huang tinha outra preocupação além de derrotar os revolucionários. O império era frequentemente atacado por bárbaros vindos do norte. Qin Shi Huang queria mantê-los afastados. Mas como? O plano dele era simples. Ele decidiu construir um grande muro para que nenhum exército inimigo pudesse atravessar as fronteiras do Império. Essa seria uma das maiores construções da história da humanidade. A construção da muralha foi iniciada durante o reinado de Qin Shi Huang, mas ela continuou por várias etapas, e este processo durou mais de 2.000 anos. No final, o muro tinha mais de 9 metros de altura e chegou a medir 7.300 quilômetros, o equivalente à extensão de toda a América do Sul. A muralha acompanha vales, montanhas e desertos e une mais de 25.000 torres de vigilância. Construir essa muralha exigiu um esforço sobre-humano. Para isso, o imperador reuniu milhares de homens que trabalharam como escravos, seguindo uma disciplina militar. Muitos deles morreram de exaustão e seus corpos eram enterrados dentro dos muros em construção. Então não era apenas a maior muralha do mundo, mas o maior cemitério do mundo. A muralha não só serviu de defesa, mas também ajudou a unificar o império, já que por cima dela havia uma rota, através da qual era possível viajar de uma ponta à outra no território. Assim, muitas caravanas de comerciantes podiam transitar e vender suas mercadorias sem medo de serem surpreendidas por bandidos ou ladrões. Transitar por esse caminho agora é tranquilo. Mas vamos voltar a Qin Shi Huang. Quando o imperador chegou ao fim de seus dias, ele decidiu que sua morte tinha que ser tão importante quanto sua vida. Os chineses acreditam que você pode levar objetos consigo para o outro lado da vida. E Qin Shi Huang não ia levar pouca coisa. Ele mandou construir uma tumba na qual colocou um exército de 8.000 estátuas de guerreiros de terracota. Mas não eram cópias de um mesmo molde. Cada estátua era uma cópia exata de pessoas que haviam acompanhado o imperador quando ele estava vivo. Porém, se alguém ousasse entrar na tumba para perturbar o sono do imperador, arcos disparavam flechas automaticamente. O Mestre Kong. Em 551 a.C., enquanto a China estava em plena era dos reinos combatentes, nasceu um homem muito especial.
Com o passar dos anos, tornou-se um grande sábio que, com seus ensinamentos, criou uma doutrina que caracteriza a cultura chinesa ainda hoje, 1500 anos depois. Esse homem, Confúcio, nasceu numa família pobre. No entanto, isso não o impediu de estudar e trabalhar muito, até se tornar ministro de um dos reis que lutava pelo poder. Mas um dia, cansado de tanta violência, traição e mentira, Confúcio abandonou o cargo de ministro e se dedicou a caminhar entre um reino e outro com o objetivo de compartilhar sua sabedoria. Os livros de Confúcio pregam 8 virtudes básicas: o respeito pelos outros, a tolerância, o perdão, fidelidade, a devoção, confiança, o dever e o culto aos antepassados. Essas são as 8 virtudes que o homem deve seguir para ser bom e honesto. A popularidade de seus ensinamentos cresceu, mas somente 350 anos depois, a sabedoria de Confúcio se tornou popular em toda a China. Isso aconteceu durante a dinastia Han. Nessa época, Confúcio havia se transformado em uma figura lendária. Seus seguidores o chamavam de Mestre Kong, e seus ensinamentos serviam de guia espiritual e eram praticados como uma religião. Essa doutrina era conhecida como confucionismo, mas ela não era a única religião na China antiga. Também existiam o taoísmo e o budismo. Cada pessoa tinha o direito de escolher e praticar livremente sua religião. As 3 eram fundamentadas na busca de uma harmonia interior, que está em relação direta com a harmonia da natureza. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto Qin Shi Huang se proclamava primeiro imperador da China, o que estava acontecendo em Roma, por exemplo? Lembrem-se de que era o ano 221 a.C. e Roma ainda não era um império. E mais, nem sequer controlava a Itália inteira. Em 221 a.C., Roma era uma república e era governada por um grupo de pessoas cultas chamadas senadores. 20 anos mais tarde, em 201 a.C., depois de conquistar a poderosa cidade de Cartago, Roma continuava a estender seu território. Porém, ainda era uma república sem imperador. Vários anos mais tarde, em 51 a.C., um grande general chamado Júlio César conseguiu conquistar terras gaulesas estratégicas e deu origem à formação do Grande Império Romano. No ano 27 d.C., seu filho adotivo, Otávio, sagrou-se Augusto, o primeiro imperador romano. Ah, igual ao Qin Shi Huang na China? É, só que quase 200 anos mais tarde... Venha, vamos ver o que vai acontecer na segunda parte do episódio. A China Antiga, segunda parte. Na China Antiga, as pessoas acreditavam que o universo era um produto do equilíbrio entre forças opostas. E isso também era válido para as pessoas. Qualquer dor ou mal-estar era reflexo de um desequilíbrio de forças do corpo que estariam em desarmonia com o universo. A medicina tradicional chinesa é a ciência que busca recolocar o homem nesse estado de equilíbrio e harmonia com a natureza. Por exemplo, a cabeça é como o céu. E os pés são como a terra. Os braços e as pernas são as 4 estações. A respiração é o vento e o sangue a chuva. Para estar sadio, todas as forças deviam coexistir em harmonia. Para isso, os médicos recorriam frequentemente a extratos de ervas, frutas, grãos e minerais. Muitas vezes, os chineses recorriam à acupuntura. Eles acreditavam que, enfiando essas agulhas finas na pele, estimulariam a energia no corpo a fluir corretamente, contribuindo assim para restabelecer a harmonia natural do paciente. A harmonia com a natureza era muito importante para a cultura chinesa. E isso podia ser observado através da projeção de belos jardins. Projetar jardins era uma arte, como uma pintura, onde os jardineiros tinham de combinar plantas, flores, água e animais para construir um local de perfeita paz, tranquilidade e harmonia. A escrita chinesa. A, B, C, D, E. Cada letra de nosso alfabeto corresponde a um som. A combinação de sons determina uma palavra. Por exemplo, se eu digo pássaro,
Você sabe que eu estou falando disso. Mas na China, em vez de escrever a palavra com letras, eles tentaram capturar a essência da coisa em si. Para que escrever a palavra pássaro, se é possível desenhar um pássaro traçando algumas linhas? Esse tipo de escrita chama-se pictograma. Os pictogramas não representam sons, mas sim o próprio objeto. Por exemplo, isso seria uma árvore, isso o sol, isso aqui a lua, e isso um cavalo. Os pictogramas foram utilizados na China pela primeira vez por volta de 1500 a.C. Com o passar dos séculos, os pictogramas foram evoluindo, e apesar de não se parecerem tanto com os objetos que representavam, ainda davam uma ideia do objeto. Por exemplo, o símbolo de árvore desenhado várias vezes significava floresta. É por isso que agora eram chamados de ideogramas. Hoje a escrita chinesa tem mais de 20.000 ideogramas. 20.000? Quantas palavras os chineses têm que aprender? Mas a escrita chinesa não servia apenas para a comunicação. Era também uma arte. A arte de escrever se chama caligrafia. E a caligrafia chinesa era tão apreciada quanto as pinturas. Os calígrafos famosos e talentosos tentavam capturar a essência e a beleza das coisas ao pintar os ideogramas em papel de arroz. As invenções. Acho que estamos perdidos. O Polo Norte é naquela direção. Não! O Polo Norte já passou há muito tempo. É para o outro lado. Se os chineses não tivessem inventado a bússola, isso teria acontecido muitas vezes. A primeira referência a um buscador de direções está em um livro chinês datado de 1040. Nele está descrita uma agulha imantada presa a um pedaço de bambu que flutuava num recipiente com água. É que os metais que adquirem as propriedades dos ímãs sempre apontam para o norte. Os chineses também inventaram o papel e uma maneira rápida de colocar informações sobre ele. Inventaram um sistema de carimbos e tintas, ou seja, a primeira forma de impressão. Os chineses foram muito engenhosos e inventaram muitas coisas, como pipas, porcelana e a primeira calculadora, chamada ábaco. E eles também inventaram a pólvora. Essa substância composta por uma mistura de sais, enxofre e carvão vegetal foi utilizada a princípio para fabricar belíssimos fogos de artifício. Eles não eram só bonitos, mas os chineses achavam que assim espantariam os maus espíritos da noite. Mas talvez a descoberta que mais surpreendeu o mundo foi feita pelo bicho da seda. Ninguém sabe como, mas há mais de 5.000 anos, os chineses descobriram que cada um de nós, antes de virarmos borboletas, fazia um casulo enrolando um único e finíssimo fio, que media 1 quilômetro e pesava menos de 1 grama. Muito obrigado, senhor bicho da seda. Esse era o fio de seda. As mulheres chinesas o desenrolavam pacientemente e com ele fabricavam um leve tecido, suave e delicado. As roupas feitas com seda eram tão especiais que a elas se atribuía um valor mágico. Durante séculos, os chineses mantiveram em segredo o processo de fabricação desse tecido. Isso significa que se alguém quisesse comprar seda, tinha que ir até a China. A Rota da Seda. No ano 138 a.C., o imperador Wu, da dinastia Han, enviou um embaixador ao encontro dos povos do Ocidente. O embaixador foi escoltado e acompanhado de uma centena de comerciantes chineses. Foi uma viagem muito longa. Ao regressar, o embaixador e os comerciantes trouxeram para o imperador artigos valiosíssimos. Os produtos ocidentais despertaram o desejo dos chineses em negociar com povos de toda a Ásia Central e da Europa. Logo, essa rota começou a ser muito popular. E comerciantes de todas as partes do mundo se encontravam no oásis de Kashi. Comerciantes e artesãos de diferentes culturas e países reuniam-se para trocar bens. O oásis se tornou um mercado internacional. Os romanos ficaram tão impressionados com a seda que a compravam a preço de ouro. A seda chinesa chegou ao resto do mundo por essa rota, que passou a ser conhecida como a Rota da Seda.
Na metade do século XIII, em plena Idade Média, o mundo conhecido pelos europeus não ia muito além do atual Oriente Médio. O Oriente era um lugar assustador, cheio de histórias de monstros e dragões, o que fazia com que poucos europeus se aventurassem para além do deserto da Arábia. Mas então surgiu um viajante aventureiro, um comerciante de Veneza. Seu nome era Marco Polo. Ele decidiu empreender a longuíssima viagem de um extremo ao outro da famosa Rota da Seda e depois voltar a Veneza. Marco Polo viveu 20 anos na China e chegou a ter uma relação muito próxima com o próprio imperador. Quando voltou à Europa, escreveu um livro que deixou os europeus apaixonados. Nele, tentou descrever a civilização com a qual conviveu por tanto tempo. As coisas fabulosas no livro pareciam tão inacreditáveis para os europeus que, em seu leito de morte, a família de Marco Polo perguntou se ele dizia a verdade sobre todas as histórias fabulosas. Ele respondeu: a China é tão vasta e maravilhosa que só consegui contar a metade do que realmente vivi lá. O que mais podemos aprender se usarmos nossa bússola do tempo? O que estava acontecendo no resto da Europa enquanto Marco Polo fazia sua maravilhosa viagem pela China? As cruzadas estavam acontecendo, ou seja, potências da Europa e do Oriente Médio lutavam pelo controle das terras próximas a Jerusalém. O Império Romano estava em franco declínio, e Veneza, uma cidade na Itália, tornou-se uma grande potência. A República de Veneza possuía uma frota que dominava desde o Mar Mediterrâneo até o Mar Negro. O comércio era muito importante para os venezianos. Então, Marco Polo viajou para a China para fazer comércio? Sem dúvida! Todos os comerciantes venezianos viram que essas rotas que se estendiam até o Oriente eram uma fonte de produtos incríveis. Foi assim que Marco Polo, seu tio e seu pai aventuraram-se a viajar pela imensa Rota da Seda e viveram diversas aventuras na China. Oi? E aí, pessoal? O que vocês acharam desse videozinho sobre a China? Interessante. Liga as câmeras, vai. Deixa eu ver vocês, vai. Vocês imaginaram que a China era tudo isso? Ou vocês achavam que a China era só aquele produto chinês que a gente compra lá nas lojas do Xing Ling? Né? Na realidade, é uma cultura muito antiga, né? De mais de 5.000 anos. E como eu falei para vocês, ela traz, né, dentro dessa cultura, ela chega a nós até hoje. O chinês, né, falando um pouco da medicina chinesa, o chinês ele tem muito disso do equilíbrio do corpo. Então, se você tem algum problema de saúde, é porque o seu corpo não está em equilíbrio. Como é que eu faço para tratar esse corpo que não está em equilíbrio? Ou através, como é que eles acreditavam, né, naquela época? Ou através de ervas, por isso tem muito chá também chinês, os chineses tomam muito chá, ou através da acupuntura. Né? Algum de vocês já fez acupuntura, não? Acupuntura o que é? Eu que já fiz, por exemplo, eles vão espetando algumas agulhas em alguns pontos, né, dependendo... Então, por exemplo, eu em 2012 sofri um acidente, eu tive um problema na coluna muito sério. E o que me curou, eu posso dizer que foi a acupuntura. Então, semanalmente, 2 vezes por semana, eu ia numa sessão de acupuntura. Ou seja, eu ficava deitado numa máquina e o médico colocava várias agulhazinhas dessa no meu corpo, em vários pontos. Cada ponto do corpo é para se tratar uma coisa.
eu posso dizer para vocês, eu tomei alguns medicamentos, mas o que me curou, na realidade, foi a acupuntura. Meu grande benefício foi a acupuntura. Então, a China tem muito disso, né, de acreditar, né, de entender que o ser humano ele é parte, né, a cultura chinesa tem, o ser humano ele é parte do universo. Isso vem desde 5.000 anos atrás. Eu vou mostrar para vocês e vou passar rapidamente uns slides que eu montei, que tem algumas coisas do que a gente viu no vídeo, só vou acrescentar mais algumas coisinhas. Está todo mundo vendo aí o slide? Sim. Então, aqui eu tenho um mapa da China, né? A gente consegue observar que é um país bem grande, é um país hoje com mais de 1 bilhão de pessoas, um país localizado na Ásia. Eu acho que é o principal país, né, da Ásia, né, atualmente, uma das maiores potências do mundo atualmente, junto com os Estados Unidos. Né? Então, ó, a China está localizada ao leste da Ásia, né, ela é banhada pelo Oceano Pacífico, ela é cortada por 2 grandes rios, né, o Rio Amarelo e o Rio Azul, que é onde se desenvolve toda a civilização, o início da civilização chinesa é próximo a esses rios também. Os chineses achavam que eles estavam no centro do mundo, daí eles entenderem, né, que se chamava a terra deles como Reino do Meio, e que era o único povo civilizado, no pensamento do chinês, era o único povo verdadeiramente civilizado. Não nos esqueçamos que eles estavam bem ao leste, bem no Oriente. E tudo que a gente estuda, né, a gente começa a estudar história bem centralizado. A gente começa na África, vai para o Egito, depois vai para a Mesopotâmia, a gente fica naquela região de África, um pouco de Europa, para depois irmos, né, os persas que vão começar a conquistar esses reinos, vindo, né, para a Índia, depois vem Alexandre o Grande conquistando os persas. Então, eu estou me aproximando de ter contato com esses chineses. A economia chinesa era que a gente chamava de império de regadio. O que é regadio? É regar as coisas. Ou seja, eu vou cultivar a minha grande... O que me levava a economia para frente era o cultivo de trigo, cevada, arroz, sorgo. Eu construía, que nem os egípcios, eu construía também diques, represas para irrigar a terra. O chinês, ele cultivava muitas amoreiras. A amoreira é a árvore da amora. Por que eu cultivava amoreiras? Porque o bicho da seda só se alimenta da flor da amora. Então, para você ter muito bicho da seda, você precisa ter muita amoreira plantada. Como eu falei para vocês na última aula, aqui no Paraná, é onde tem uma fábrica importante que faz fio de seda, né, que ela cultiva as fazendas, os sítios ao seu redor cultivam o bicho da seda, e essa indústria ela compra toda essa produção para fazer o fio da seda. Hoje a seda brasileira é a seda mais branca do mundo. A política chinesa ela começa com a época dos reinos guerreiros, né? Ou seja, o país é grande, eu tenho vários reinos, eu tenho vários povos, um brigando com o outro, daí que vem essas dinastias, né?
a dinastia Qin, Shao, Shu, Shi, Han, Wei, Yan, esses nomes bem fáceis de falar. Em 220 a.C., um dessas dinastias, que é a dinastia Qin, ele põe fim a essas lutas e unifica todo o país, tornando-se o primeiro imperador, que é o que a gente viu no filme, né, nos slides. Ele faz uma grande unificação, o Huang. Ele unifica as letras, a unidade de medida, a moeda, ele estabelece sistemas administrativos, como prefeituras e distritos, começa a construção da Grande Muralha. A Grande Muralha começa a ser construída 200 anos antes de Cristo, e a Grande Muralha pode ser vista da Lua. Ele construiu o Palácio Imperial. Vocês fizeram a atividade de vocês fizeram uma atividade sobre os seus guerreiros, né, que são os guerreiros e cavalos de terracota, que hoje, essa descoberta, o pessoal entende que é como se fosse a 8ª maravilha do mundo, de tão perfeito que eram esses guerreiros, eram pessoas de tamanho natural, um diferente do outro, feita em terracota. Aqui nós temos a Grande Muralha da China, com mais de 2.500 quilômetros de extensão. Para a gente ter uma noção dessa extensão, é como se eu fosse de São Paulo até Recife. Essa é a extensão, indo pelo litoral. São Paulo até Recife dá aproximadamente 2.500 quilômetros. Então, imagina numa muralha, em toda essa extensão, com 10 metros de altura, 6 de largura, a grandiosidade desse tipo de construção, que depois vai servir também para eu fazer comércio com outros povos, porque eu vou conseguir passar, além da proteção, as pessoas conseguem também fazer, indo através dela, de um lado para outro, eu vou começar a fazer comércio dentro da China. Para eu fazer uma obra dessa, mais de 400 mil trabalhadores, ou seja, é uma obra feita pelo homem, não existe aquele negócio de alienígenas do passado, né? Essas séries que tem por aí nesses canais da TV a cabo. Não. Quem construiu pirâmide, quem construiu muralha da China, não foram seres do espaço, não, foram seres humanos, né? São obras que requerem muita gente. As pirâmides, você tinha quase 200, 300 mil pessoas na sua construção. Aqui na construção da Muralha da China, mais de 400 mil pessoas. É muita gente, até por causa da grandiosidade da obra. A dinastia Han é uma dinastia que ela vem depois, né, da dinastia Huang, né? Ela começa a defender, ela pega como doutrina dela o Estado confucionista, ou seja, quem foi Confúcio? Confúcio foi um filósofo chinês, né, que pregava rígidos valores morais, né, baseado no culto aos ancestrais, obediência aos pais, respeito às antigas tradições, lealdade e submissão à lei e à autoridade, responsabilidade social das classes privilegiadas, ou seja, quem tem mais dinheiro tem que cuidar daqueles que são menos favorecidos. São princípios, gente, que chegaram a nós até hoje, esses princípios do confucionismo, tá? Do filósofo Confúcio. Retornando um pouco aqui, falando dessa sociedade chinesa. Toda a sociedade tem uma pirâmide, que é a forma mais fácil de nós representarmos essa sociedade. Então, no ápice dessa pirâmide, nós temos a família imperial,
Depois eu venho com a aristocracia chinesa, ou seja, os grandes proprietários de terra, os mandarins, que eram os funcionários públicos letrados, era o pessoal que escrevia e lia, grandes comerciantes e empresários manufatureiros. Abaixo, podemos dizer que é a classe média, né, que é formada por funcionários do governo, pequenos comerciantes e proprietários de terra, artesãos, e descendo essa pirâmide social, eu vou ter lá os camponeses, os trabalhadores contratados, e na China tem um pequeno número de escravos, uma quantidade pequena. Podem reparar que, se nós formos comparar a sociedade chinesa com outras sociedades, a gente vê que é bem semelhante essa pirâmide social. Eu tenho sempre o rei ou o imperador no topo, depois eu venho sempre com a grande aristocracia e vou sempre descendo, né, até chegar o meu chão, é a menor camada social, é a camada menos favorecida. Como eu falei para vocês, os chineses, ele tem na doutrina chinesa, ela tem esse culto à natureza, né, e a deuses celestiais, ou seja, o equilíbrio, né, entre as pessoas e a natureza, o equilíbrio tudo tem que estar em equilíbrio na natureza. Isso vem muito da doutrina oriental, né, da doutrina chinesa. Vimos que o Confúcio, vamos falar um pouco aqui do Lao Tse, que fundou o taoísmo. Ele vive antes da dinastia Wang, antes da dinastia que consolidou, unificou a China. Ele vive na época daqueles reinos guerreiros, quando tem um reino lutando com outro. O taoísmo, o Tao, significou caminho, e a principal ideia dessa doutrina era que o homem deveria levar uma vida em perfeita harmonia com a natureza, ou seja, você estar sempre em harmonia com a natureza. Enfatizava a simplicidade, a naturalidade e a espontaneidade. Então, ele defende muito isso da vida em equilíbrio, né? Você está em equilíbrio com a natureza. O budismo, que começa na Índia, mas vem também aqui para a China, e a gente vai ver um pouco do budismo quando a gente for falar da Índia, né? Budismo que começa com Gautama. Ele se espalha na China nos séculos 5 e 6, com o apoio da dinastia Wei e Tang. E nesse período, várias escolas budistas, como eu falei, de origem indiana, se desenvolvem na China. Nós vamos ver o budismo mais profundamente na próxima aula, quando nós formos falar da Índia. Aí vamos ver o que é que o budismo defende na sua doutrina. A cultura chinesa, como eu falei para vocês, temos aqui a medicina, é uma prevenção, né? Os médicos, eles desenvolveram técnicas de acupuntura e ervas e raízes medicinais como ginseng, em muita da alopatia, ou seja, remédios alopatas, tem essa formulação do ginseng. Aqui nós podemos ver nessas imagens os diversos pontos que são utilizados na acupuntura, onde um está ligado ao outro, né? Nós temos nosso corpo, temos vários chakras, né? Onde nós somos energia, né? Segundo os chineses, o ser humano é por energia, então eu tenho que deixar em equilíbrio essa energia interior para curar as doenças, para prevenir doenças.
podem reparar que o chinês não faz nada rápido, né? Ele faz tudo lentamente. Os seus passos são lentos. É porque é assim que ele entende que se envolve com a natureza. Até nas próprias lutas chinesas, como o Kung Fu, né? Os movimentos nessas lutas de observação do seu oponente, você traz o movimento dos animais para dentro das lutas. O Kung Fu é muito disso. Tem o golpe do tigre, o golpe do leopardo, que é como esses animais se movimentam. Quando você vê aquele desenho do Kung Fu Panda, você já viu o Kung Fu Panda? Já viram o desenho do Kung Fu Panda, pessoal? Sim. Então, no Kung Fu Panda, Sim. ele fala da cultura chinesa. É um bom desenho até para a gente ver um pouco da cultura chinesa. E pode reparar os movimentos. Ele sempre... Lá é o movimento do tigre, tem um... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dos personagens. Se vocês puderem me ajudar. Garça. A garça. Tem um inseto também. Tem a cobra. Tem a cobra. Louva-a-Deus. Isso, louva-a-Deus. Ou seja, são animais, cada um tem o seu movimento. Né? E isso, como é que eu trago isso para as lutas? É observando o movimento desses animais. Então, o chinês tem muito disso, de observar a natureza para trazer as coisas para o seu dia a dia. Então, eles foram grandes inventores, desenvolveram a bússola, o sismógrafo, o papel moeda, pólvora. Né? As mulheres, dentro da cultura chinesa, têm um papel inferior, tem que ter obediência ao pai, irmão, marido, isso é da cultura chinesa. A administração sempre estava a cargo dos mandarins, conforme nós vimos na pirâmide social, os altos funcionários são esses mandarins, que são os letrados, né, que conhecem as letras chinesas. E essa ligação do chinês com dragões, a gente sempre vê, quem acompanha filme, Karate Kid, que tem essas festas chinesas, sempre tem um dragão. Né? O dragão é um ser lendário na cultura chinesa, porque, segundo as lendas, o primeiro imperador chinês, o Huangdi, que é aquele que faz os soldados em terracota, ele recebe um pergaminho sagrado na boca do deus dragão. Por isso que ele adota como símbolo do império dele o dragão. E todas as festas chinesas, podem reparar que sempre tem esse símbolo do dragão. Então é isso, gente. Aqui está a imagem da muralha da China, né? E os soldados aqui de terracota. Então, como a gente pode ver, temos vários filmes que passam, né? Vai passar no cinema, se vocês puderem ver o Mulan, né? Mulan é um desenho da Disney que vai entrar em cartaz, é um filme, você tem em forma de filme, tem o desenho, né? Ele fala muito da China, né, desse império chinês. Ele passa na época dos reinos, das guerras, bem legal. Né? Você já viu o desenho do Mulan? Não. Tem, se não me engano, eu acho que no YouTube deve ter.
né, o Mulan. No Netflix também tem. No Netflix tem também um desenho, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um pedacinho do desenho. Esse desenho deve estar no YouTube, né? Com certeza. Esses desenhos, eles mostram, eu acho muito legal isso, porque eles mostram muito da cultura dos lugares. Quando você vê esses desenhos do Mulan, o, o Panda lá, o Kung Fu Panda, né? Tem muito do desenho, muito da cultura do país. Aqui, ó, vou colocar para você o trailer do desenho aqui do Mulan, né, que vai passar agora no... Só não passou ainda, porque por causa da pandemia, né? De 2 minutos. Ó, e observem a cultura chinesa dentro desse desenho, ele tá desse trailer. Ele é bem legal. Parar aqui o som também, que o som já aqui em casa está infernal, né? Já passou o cara do ovo, já passou... já tocaram campainha aqui em casa, estão ligando também o aspirador de pó. Mas vamos lá, passar um pedacinho desse desenho para vocês, desse filme para vocês. Phoenix sits on the right hand of the Emperor. She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? Citizens, we are under attack from northern invaders. Their leader calls himself Ori Khan. Fights alongside a witch. No survivors. By edict of His Imperial Majesty, every family must contribute 1 man to fight. Have you no son? I am blessed with 2 daughters. I will fight. We must be strong. This time he will not return. Loyal, brave, and true. It is my duty to protect my family. Ancestors, please protect her. What is your name, soldier? Hua Jun, Commander, son of Hua Zhou. We're going to make men out of every single one of you. Close the gate! The spirit is evident, but something holds you back. When they find out who you are, they will show you no mercy. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. Então, pessoal,
iria estrear dia 27 de março, né? Ou seja, ainda não estreou. Mas vocês repararam? O que é a história do Mulan? Está na época dos reinos guerreiros. Ele passa nessa época dos reinos guerreiros. As mulheres têm uma condição inferior. O comandante, passa o comandante, eles começam a recrutar homens para o seu exército, então eles vão em várias aldeias recrutando esses homens. Quando chega na aldeia da família da Mulan, o pai dela só teve filhas, né, não teve filhos, só teve filhas. Então, a mulher, por ela ser vista na sociedade inferior aos homens, ela não pode ir para a guerra, tem que ficar em casa. Então, ele se oferece para ir para a guerra, e a filha, né, durante a noite, aparece ele até com a espada, né, para defender, treinando lá, e a filha, durante a noite, ela resolve fugir de casa e representar a família, prendendo o cabelo e se passando por homem. Aí vem toda a história do Mulan. Mas vocês veem a grandiosidade dos palácios, né, dos lugares desses reinos, né, a grandiosidade de onde essa aristocracia vivia. É bem interessante você ver isso através desse desenho. Eu acho que esse desenho só vai passar de novo agora no cinema, acho que no próximo ano. No Netflix tem um desenho do Mulan, né? Não é o filme do Mulan, não é isso? Quem falou que passa no Netflix? Eu. Então, mas ele passa é o filme ou o desenho, Bianca? É o desenho. Desenho. Que é bem parecido com o filme, só é bem igual ao filme, né? Os dois são da Disney. Também tem um desenho que se chama Abominável, que eu assisti o ano passado no cinema na minha escola, que fala sobre os quatro negócios lá. O elemento. O gelo, a água, o ar e o fogo. E o fogo. Isso. E a terra também. Então tem tudo isso daí. Então é bem interessante. Esses desenhos, quem puder ver, né, é bem interessante. É que nem o desenho, quando a gente começa a falar sobre o Oriente Médio, a gente vê o desenho do Aladim, né, que traz também, né, muito da cultura árabe. Então, sempre que vocês verem esses desenhos, comecem a prestar atenção, comecem a ver eles com outros olhos, ver o que está por trás dele, o que é que ele está te trazendo, né? Que nem o Panda lá, o Kung Fu Panda, né? Não é só a história do ursinho lá, né? Ou seja, se sobressaindo, não. Tem tudo aquilo da cultura chinesa, né, do oriental, da busca interior, ou seja, a força está dentro de nós. Isso tem muito na cultura oriental. A força está dentro de vocês. Quem faz luta, quem faz karatê, kung fu, qualquer uma dessas lutas chinesas, né? Primeiro, tem que ser uma pessoa muito disciplinada, porque é isso que é passado para as pessoas, que a força não é a força física, é a força que está dentro de você. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não. Nenhuma. Comentário. Vou interromper aqui a gravação, então. A gente bate mais um papinho. Então, vamos lá.